A graça do nosso Deus, nosso Pai, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Nesse momento eu quero trazer para vocês e deixar para vocês nos seus corações um momento de reflexões sobre o livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1. Só quero focar no versículo 1 e poder analisar sobre esse acontecimento na vida dessa família que deixou a cidade de Judá para ir para outras terras. Primeiramente eu quero falar para vocês sobre o contexto de Ruth. Ruth ainda é no tempo dos juízes, e quem estava ali como juiz estava o sumo sacerdote Eli. Ele tinha a função de sumo sacerdote, cuidar das coisas de Deus ali no tabernáculo, levantado por aquele povo que estava lá, da saída do deserto, do Egito, e sob os comandos de Moisés, e depois sob os comandos de Josué. Agora, por vários juízes que passaram, chegou na mão agora desse contexto de Ruth, sobre o sumo sacerdote Eli, aos cuidados do tabernáculo, aos cuidados das obras de Deus sobre o tabernáculo. Eli, ele foi o penúltimo juiz. Então nós sabemos que os juízes eram levantados por Deus para determinadas situações a qual o povo passava por lutas, por perseguições, por saques, Porque muitas vezes os filisteus entravam dentro de Israel para saquear, para destruir não somente a terra ali, as plantações, tudo aquilo que tinha de valor sobre a cidade, mas também na vida do povo. Então era um tempo de lutas constantes, esse tempo de juízes. E ele era um juiz para tomar a frente das causas do povo. Nas situações a qual chegava até ele tinha que resolver esses problemas como juiz. Dupla função, juiz e sacerdote para um povo de Israel. Qual era o povo de Israel que estava naquele contexto de Ruth? Sobre todos os juízes que passaram. A palavra do Senhor fala que quando Josué morre, o povo agora já começa a fazer o que bem entender. O povo começa a se misturar com os povos vizinhos, a buscar outro tipo de crenças, a buscar outro tipo de adorações, outro tipo de convívios familiares. E tudo isso trazia consequências para eles, tanto no mundo terreno, a qual eles não viam o campo progredir, eles não viam a bênção de Deus cair sobre a terra. E no campo espiritual eles estavam em declínio, eles estavam entrando numa tremenda apostasia. Estavam deixando as coisas de Deus de lado por misturar por outras coisas que não eram devido a eles, não cabiam a eles. Nós sabemos que naquele tempo dos juízes, eles dependiam exclusivamente de Deus. Eles dependiam 100% de Deus em todas as suas áreas. Área familiar, restauração família, em relação ao trabalho, em relação à vida espiritual, como que eles deviam se comportar com Deus. E antes de eu fazer a leitura de Ruth no versículo 1 do seu capítulo 1, eu quero compartilhar uma passagem bíblica com vocês sobre Deuteronômio capítulo 28, versos 8
e o versos 12 somente. Assim diz o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28, desculpa. Versos 8 diz assim, Deuteronômio capítulo 28, versos 8, e depois eu vou estar lendo versos 12, né, sobre as bênçãos que Deus fala para o teu povo. Ali na repetição da lei, quando Moisés repetiu novamente tudo que o povo precisaria fazer para ser bem visto na terra e bem visto aos olhos de Deus. Versículo 8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor Deus de Israel. Deus falou para Moisés que eles entrariam numa terra onde manava leite e mel, uma terra de abundância, uma terra que não ia faltar nada. Então Deus não iria mandar eles para uma terra seca. Deus não iria mandar eles para um lugar onde que não havia prosperidade. E aqui Deus está falando, através da repetição das leis, através da vida de Moisés, que o Senhor te entregará. Versículo 7 diz: o Senhor te entregará. No versículo 8, o Senhor fala assim: o Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus deu a terra de Israel para o povo de Israel. Deus não deu Israel para os vizinhos governar, outros povos governar. No versículo 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, que emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, no caso aqui seria o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra de tuas mãos. Então, no versículo 12, no versículo 8 do capítulo 28 do Deuteronômio, deixa bem claro que Deus, ele não ia ver satisfeito, por satisfeito o teu povo no perecimento. Então, para chegar aqui até Ruth, algo vem acontecendo. Algo vem fazendo com que Deus comece a olhar eles de outras maneiras. O povo estava deixando as coisas de Deus de lado. O povo procuravam fazer aquilo que eles bem entendiam. Procuravam achar outra maneira, outra forma de viver, de conviver. E Deus tinha deixado bem claro que se eles estiverem com Ele, Ele está com eles. Se eles virarem as costas para Deus, Deus não vira as costas, Deus continua e permanece fiel. Mas tudo tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Deus age quando Deus reage quando nós agimos. E Ruth, foi um tempo de crise. Muitos historiadores falam que Ruth foi um conto fictício, um conto, uma fada, uma coisa inventada, não uma história real. No meu modo de ver, se não fosse uma história real, então
Daqui nós conhecemos a linhagem, da onde que saiu a casa de Jessé, de onde que saiu Davi, de onde que saiu a linhagem do Senhor Jesus. Não é uma história inventada. Qual o motivo? Porque o povo estava em miséria, porque o povo deixou o país, deixou as cidades e foram morar em outras cidades, foram adorar outros deuses, foram fazer outras coisas que não deviam ter feito, que deviam suportar, que deviam auto-se examinar e olhar para eles mesmos, para dentro deles mesmos, dizer que nós estamos errados, nós precisamos voltar para Deus. Será que Deus não abriria as portas dos céus? Será que Deus seria como mentiroso, dizendo aqui em Deuteronômio 28, ali quando Moisés repete a lei de que o Senhor vai dar uma terra próspera, uma terra com leite e mel, uma terra abençoada, que tudo que vocês fizerem, os trabalhos das tuas mãos, Deus vai fazer com que seja realizado aquele que você plantou. Se você plantou, você vai colher. E o livro de Ruth deixa bem claro que Deus ele não esconde nada. O escritor aqui poderia passar em branco essa parte, poder falar coisas agradáveis aos nossos olhos, podia falar coisas que nós se enchia de orgulho. Nossa, Deus é Deus na nossa vida. Eu posso fazer bem entender na minha vida que Deus é Deus. Eu posso fazer bem entender na minha cabeça que Deus é Deus. Eu posso estar com a minha mente cauterizada que Deus é Deus. Eu posso ir para o lado da apostasia que Deus é Deus na minha vida. Mas temos uma consequência a pagar. Hoje, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. No tempo em que os juízes julgavam sobre o povo ali, e houve uma fome na terra. Por isso um homem, uma família que sai de Belém e vai morar em Moabe, para poder ver se lá encontrava algo, porque Israel, em todo canto de Israel não tinha o que fazer, se plantava não produzia. E aqui o engraçado que o escritor lhe traz, podia falar em várias cidades. Ele podia falar de outra família, ele podia falar de outro momento, mas ele preferiu falar desse momento, dessa cidade, dessa família. Um momento de crise, um momento de miséria, um momento de carestia, um momento de fome, numa cidade chamada Belém, e o período de uma tremenda apostasia. E Belém, o significado da palavra em hebraico Belém, para os nossos dias, para nós, é a casa do pão. Porque os hebraicos têm esse costume de, conforme a situação, eles davam o nome. Elimeleque é Deus, meu rei. Noemi é agradável. Ruth, aquela fiel. Mas eu não quero entrar na parte de Ruth. Eu não quero mostrar para vocês quem foi Ruth. Eu não quero mostrar para vocês quem foi Noemi. Eu não quero mostrar para vocês quem foi Elimeleque, ou se não seus 2 filhos, que infelizmente faleceram na cidade de Moabe. Lá tiveram matrimônios com outras,
pessoas que não deviam se casar, não era da linhagem de Israel, mas infelizmente isso aconteceu e ficou bem claro na Bíblia e Deus não escondeu nada de ninguém. Mas aqui eu quero focar no momento, a cidade e no período. Momento de fome, momento, de carestia, de miséria, nada produzia na terra de Israel, nada. E o período ali, um período de estava entrando numa apostasia. Estavam deixando as coisas de Deus de lado. Porque até hoje, nos nossos dias, é bem assim, Quase que parece que as coisas não funcionam, parece que as coisas não andam bem e nós procuramos fazer algo que do nosso jeito, da nossa maneira, e depois olhamos para Deus lá atrás e procuramos correr de volta para o mesmo caminho. E no livro de Ruth, versículo 1, diz que uma família, ela entrou em desespero. Qual é o pai de família que quer ver isso? Quer isso para ele? Para os filhos, para a esposa. Ele não quer isso. Ele quer trazer algo, quer colocar algo na mesa. Ele quer ver a sua família servida. E Belém, considerada a casa do pão. Até parece uma ironia, Belém sendo a casa do pão e não tendo pão para colocar na mesa. É como se você fosse numa padaria, fosse comprar pão e o padeiro fala que não tem pão. Você, aqui não é padaria, aqui não vende pão. Mas hoje não tem pão. Você fica até meio chocado. Como que Belém, sendo a casa do pão, não ter o alimento de pôr à mesa? E por que Belém chegou, fora outras cidades? Porque diz que toda Israel estava passando por necessidade, por uma carestia. Parece que é uma coisa contagiante. Parece que é algo que contagia, algo que assim que peregrina na sua pele, que vai passando de um para outro. E se não tomar cuidado, nós vamos ficando com a mente cauterizada, um passa para o outro, um vai fazendo a cabeça do outro, um vai contando a historinha da carochinha para o outro, um vai falando isso, um vai falando aquilo, aí de repente você se enturmou numa mente cauterizada. Mais um pego ao engano da mentira, ao engano do adversário, ao engano da apostasia. E quem governava nesse momento era o juiz Eli. Quem era o sumo sacerdote nesse momento era o sumo sacerdote Eli. Era um momento onde que o povo oscilava no pecado. Era o único momento que o povo estava deixando Deus de lado. Deus de lado. E é tão triste, para nós que conhecemos a Deus, para nós que já vimos a bênção de Deus acontecendo na nossa vida, e por alguma situação nós deixamos Deus de lado, é tão triste. E ao mesmo tempo você começa a deixar o Espírito Santo, que está dentro de nós, triste. Porque ele está ali louco, em outra palavra de expressão, louco, mas ele está ali ansioso para poder fazer gemidos inexprimíveis para você diante de Deus, diante da tua situação.
Ele está ali pronto para você, para assim, fala comigo que eu falo para o Pai. Fala comigo que eu falo para o Pai. Quais suas necessidades, quais são suas queixas que eu falo para o Pai. Mas o povo começou a entrar na apostasia. O povo começou a oscilar no pecado. Uma hora, quando as coisas iam bem, oh, aleluia, glória a Deus, Deus nas alturas. Aí quando as coisas iam mal, entrava no pecado. Em busca de outras coisas. Além de não satisfazer a Deus, ainda procuravam se engrossar, nas obras assim, de outros deuses, começavam a fazer cultos a outros deuses, adorações a outros deuses. E por isso a terra ficava à mercê. Então nós conhecemos um pouco sobre o sumo sacerdote Eli. Nós sabemos um pouco o que aconteceu com ele e com a sua família e com a sua linhagem. Os seus filhos, que eram responsáveis também de poder ali dar os cuidados do tabernáculo com ele, com o pai. Os filhos faziam coisas que não eram agradáveis, coisas que pegavam a melhor porção da oferta e eles se esbanjavam, ao ponto lá em 1 Samuel, Deus chamar a atenção de Eli. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, Deus chama a atenção para Eli, a partir de agora não dá mais, cara. Não dá mais para aguentar. Você vê o que seus filhos estão fazendo, estão comendo a melhores parte da oferta que o meu povo me traz para oferecer no altar. E você em nenhum momento chama a atenção deles, você encobre os pecados deles. E além disso, eles fazem coisas imorais. Não dá, a partir de agora, você e eles não vão ficar mais nessa terra. A sua linhagem, como um sumo sacerdote, a sua família, o teu sangue, não vai mais. Eu vou ter que levantar outro. De outra tribo, de outra... porque você não fez o que é agradável aos meus olhos. Então tudo isso, meu povo, começa a entrar uma apostasia na cabeça daqueles que querem ver as coisas de Deus levadas a sério. Como juiz, a terra estava sedenta, os inimigos a todo canto. Olha para a cabeça de Eli, ele tinha que ficar olhando para todos os quatro ventos que viessem, estava ali os inimigos, filisteus e companhia militada. Louco para entrar em Israel, louco para tragar, para matar e para roubar. É isso que eles servem. O adversário vem para isso, para matar, roubar e destruir. O adversário da nossa alma, ele quer ver a família destruída, ele quer ver os filhos destruídos, ele quer ver a casa destruída. E sobre a apostasia que estava vivendo aquele povo, aquele momento de carestia, o que pode ser simplificado na palavra apostasia? É você se revoltar contra Deus. É você chutar o balde, não sei, talvez você está no desespero, parece que as coisas não estão andando conforme você está querendo que ande, aí você quer arrumar logo um culpado.
E você quer vir culpar Deus. É uma, em outras palavras, é uma renúncia da religião a qual você está crendo e partindo para outra forma de cultuar. Talvez você quer cultuar a si mesmo, a idolatrar a si mesmo. Não, agora eu sou o meu Deus, eu que resolvo a regra na minha vida, dentro de mim, é eu que escolho para onde eu vou. Todos os caminhos levam a Deus mesmo. E Deus é tudo, tudo é Deus. Deus está em todos os cantos. Então eu posso fazer o que bem entender. E o que faz essas pessoas chegar ao ponto da apostasia? A nós mesmos chegar ao ponto da apostasia se nós não vigiar. Em Hebreus 12, versículo 1, né? O escritor ali dessa carta aos Hebreus, ele fala assim, ó, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se apartar do Deus vivo. Então o que faz nós se apartar do Deus vivo? É o nosso coração ser mau e ser um coração infiel. Coração aqui não é esse órgão que bate aqui em nós funcionando, né, segundo a segundos, décimo por cima décimo, de milésimo a milésimo, não. É a nossa mente, nosso entendimento. Você buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se cumprir os meus mandamentos. Esse coração que Deus está querendo dizer aqui, né, o escritor dessa carta. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, o primeiro perigo que nós podemos olhar assim, piscando sobre a nossa mente, é o coração mau e o coração infiel. Eu não quero entrar na questão do coração enganoso, como o profeta Jeremias falou ali. O homem tem um coração enganoso. Mas se chegar nesse momento da apostasia, chegar nesse momento de ter um coração mau, um coração infiel, como que eu posso reverter o quadro? Porque já bagunçou tudo. Já está tudo bagunçado. As coisas já não andam como andavam antes. As coisas já não é como eram antes. O amor parece que começa a se esfriar, né? O amor parece que não é mais o mesmo. E você quer tentar voltar ao primeiro amor. Você quer tentar sair desse coração mau, sair desse coração infiel e procurar ter um coração puro, um coração renovado. O homem, né, segundo Davi, ali segundo o coração de Deus, mesmo com todos os seus erros, com os seus defeitos, Deus considerou ele como um coração de Deus. E nós precisamos disso. Agora, como vamos agir? Já que eu já cheguei nesse momento da apostasia, já não acredito mais naquilo que Deus faz. Já não espero mais o tempo de Deus. Não posso esperar. A coisa está muito brava. Eu preciso ir para Moabe. Eu preciso pegar minha família e levar para Moabe de qualquer maneira. Senão eles vão passar fome. E a resposta está em Isaías 55, versículo 7. Diz assim: deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os teus pensamentos, e se converta ao Senhor. A palavra converter, né? Volta para o Senhor. Volta. Nem que dá um trabalho, nem que você olha para a esquerda, você olha para a direita, vê se vem alguma coisa, né, te atrapalhando, você dá um jeito, volta. Se converta ao Senhor, que se compadece,
né, compadece dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, ele é grandioso em perdoar. Então esse coração mau, esse coração infiel, essa apostasia que a qual aqui esse povo estava vivendo, ao ponto deles começarem a largar suas casas, os seus lugares, né, o seu campo, e ir para outro lugar, deixar seu Deus único, verdadeiro, o Deus vivo, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E de repente Deus começa a ficar de lado. Só que aqui Deus, em Isaías capítulo 55, versículo 7, está dizendo que Ele é grandioso em te perdoar e nos perdoar. Ele fala assim: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadece dele. Deus vai se compadecer. Um coração igual a Deus, né? Um Deus que perdoa, um Deus que se compadece. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso ficou relatado lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1. O povo vivia uma carestia. A família de Elimeleque largou tudo, largou a terra, largou Judá, largou Belém, né? E foi-se embora. Todo mundo, né? Se você quiser se aprofundar nessa leitura mais para frente, você vai ver que essa família, né, só trouxe tristeza nas suas andanças. Houve morte, né? Noemi teve que voltar para casa, uma mão na frente, outra mão atrás. Ela mesmo diz que eu saí de Israel, saí de Judá com as mãos cheias, porque estava com o seu esposo, estava com os seus 2 filhos. Noemi, a mão cheia de Noemi era a sua família ali em volta dela. E quando ela volta, né, depois de 10 anos que tudo aconteceu, só coisas ruins aconteceu, os seus filhos casaram com mulheres, né, de outra nacionalidade, estrangeira, mas a mão de Deus, né, Deus faz coisas que a gente não podemos, né, ficar olhando assim, por que Deus olhou ali, por que Deus permitiu isso? Aí de repente Noemi volta com as mãos vazias. Mesmo ela tendo Ruth ali de lado, porque Ruth preferiu voltar com ela. Ruth falou assim: o teu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus, o que você comer eu vou comer, aonde que você for dormir eu vou dormir. Sabe? Não, a única coisa que pode separar eu, Ruth, e você, Noemi, será a morte. Mas Noemi falou assim: eu estou voltando para Judá, para Belém, de mãos vazias. O meu bem maior eu tinha perdido, que era a minha família, o meu esposo, meus 2 filhos. Quantos nem conseguem voltar? E quando voltam de mãos vazias, destruídos, cabisbaixo, com vergonha até de entrar na porta de uma igreja qualquer. Ou se não, dobrar o joelho diante do Senhor, entrar no seu quarto, no seu lugar secreto e conversar com Deus. Mas Deus, Ele é grandioso para te perdoar. Deus é grandioso para nos perdoar. E nos dias de hoje, isso aconteceu lá no tempo dos juízes. E nos dias de hoje, qual é o perigo da apostasia entrar na nossa casa, no nosso coração?
Qual é o grande perigo? Lembra lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, que e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriará, por aumentar, por multiplicar a iniquidade, o mal. As manchetes podem mostrar todo tipo de mal, meus olhos podem ver todos os tipos de maus, mas esse mal não pode penetrar dentro do meu coração. As pessoas podem se tornar infiéis, o mundo pode se tornar infiéis, porque o mundo jaz no maligno, mas o meu coração, por simplificar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Um alerta em Mateus 24, versículo 12. Iniquidade vai se multiplicar. O amor de muitos vão se esfriar. E o que nós devemos fazer para evitar esse momento onde que a iniquidade vai tomar a frente, multiplicar? O que você viu ontem, você vai ver 3 vezes piores no dia de hoje. Multiplicar. Lucas 21, 36 diz assim: Vigiai, pois em todo tempo orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E nós devemos fazer o que para que essa apostasia não penetre dentro do nosso coração? Evitar. Evitar. Lucas 21, 36 diz assim: Vigiais, pois em todo o tempo. Vigiais. Orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Estar de pé diante do Filho do Homem. Eu cheguei até aqui, Senhor. Mesmo com as lutas, mesmo com a carestia que estava vivendo na minha terra. Mas eu estou de pé diante de Ti. Eu estou firme, constante, Senhor, diante de Ti. E Salmos 37, versículo 31 diz assim: A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não revalecerão. Se a lei de Deus está no nosso coração, nós vamos andar tranquilo, sem tropeçar. Nossos passos não vão revalecer, tropeçar. Devemos permanecer em Deus. E Ele supre diariamente as nossas necessidades. Jesus, Ele nasceu em Belém, a casa do pão. E ele, para poder falar que realmente Belém é a casa do pão, ele nasceu ali. Podia ter nascido em todas as outras cidades, mas o profeta falou que ele vai nascer em Belém para honrar essa cidade, para honrar esse estado de carestia que essa cidade estava vivendo, o país estava vivendo. Porque Mimeleque saiu de Belém, ou como que pode Belém ser na casa do pão e não ter pão para se alimentar? Aí Deus, ele move os seus jeitos e fala assim: não, o Senhor Jesus, o meu filho amado, meu único filho, vai nascer em Belém. Eu vou mudar a história dessa cidade, vou fazer o nome dela ser honrada como a casa do pão, sim, porque o meu filho vai ser o pão vivo que eu vou
deixar ele descer na terra, o pão vivo dos céus. E Jesus, Ele nunca vai deixar nos faltar. Ele nunca vai nos deixar passar por momentos onde Ele não possa ver e nos reerguer. Lembra do profeta Abacuque, que falou que mesmo que não haja nada em sua volta, mesmo que ele não possa ver nada, mas mesmo assim eu louvarei e cantarei ao Senhor. E o bom que o Senhor Jesus Cristo ele nos deixou bem claro que lá no Evangelho de João 16:33 ele fala assim que nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Não cai nessa onda de apostasia. Não cai nessa onda de deixar seu Deus de lado. É o seu único Deus. Guarde os mandamentos do nosso Pai, o Senhor Jesus dizendo aqui, guarde os mandamentos do nosso Pai no seu coração. E os seus passos, não vai sair tropeçando para tudo que é canto, não. Vai entrar em qualquer ondinha que acontece aí, não. Em qualquer movimento que acontece aí, não. Você vai ficar atento. E a sua casa, a sua vida espiritual, a sua vida material vai estar farta. Vai ficar farta. Teremos aflições, sim. Mas tem um bom ânimo. E como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 22, para poder terminar com vocês essa reflexão de Ruth 1, versículo 1. Nós devemos, segundo Atos, capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vou repetir. Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. E vamos estar firmes na fé. Agarrados na fé. Constante. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós deixamos a apostasia de lado. Que nós possamos olhar a iniquidade se multiplicar. Mas não podemos deixar o amor de Deus que está dentro de nós se esfriar. Não sei como está o seu momento nesse exato momento. Se você está vivendo uma carestia, se você não está vendo nada acontecer na sua vida. Mantenha firme. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar aquilo que está no teu coração. Mantenha firme. Não se desespere. Não busque outras situações. Não, fica firme. Para que Deus possa olhar para você e olhar assim, eu tenho um prazer, como ele olhou para o Senhor Jesus ali e falou assim, esse é meu filho amado, eu tenho um prazer de ser pai dele, eu tenho um prazer de ser o seu Deus, porque você mesmo nesse momento de amargura ali, como Noemi, que era uma mulher agradável, viveu um momento de amargura, ela falou assim, eu vou voltar para
Israel, eu vou voltar para Judá, eu vou voltar para Belém, porque lá eu ouvi dizer que a terra voltou a ser farta. Lá eu ouvi dizer que as coisas que eram não é mais do mesmo jeito. Houve mudança, houve fartura e eu vou para lá. Lá é o meu lugar. Lá é onde eu nunca devia ter saído. E eu vou voltar. Talvez você está vivendo esse momento de Noemi, que saiu de Belém e precisa voltar para Judá, precisa voltar para Belém. Você que deixou a obra de Deus de lado e precisa voltar, faça isso. É que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro bem maior na nossa vida. Mesmo com as tribulações, mesmo com as aflições, nós vamos permanecer e ser fiel até a morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça, nosso Deus, nosso Pai, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, para hoje e para sempre. Eu digo amém e podemos dizer obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Até esse exato momento. Amém.